Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Para trazer as últimas informações do Atlético, se prepara para a estreia na quarta-feira, diante do Vila Nova. A gente pode dizer é um clássico, né? Um jogo charmoso aí, duas equipes centenárias, mais do que tradicionais no nosso estado. Tem esta estreia, aquela expectativa também para um time alternativo. Enfim, quais as últimas do Atlético? Um abraço. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Léo Simonini. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pela rádio, pela live, em todas as nossas plataformas. O Atlético já está em ritmo de estreia, né? Se reapresentou hoje, o grupo teve folga ontem, né? Depois de 6 dias direto de trabalho, desde a última segunda-feira, a reapresentação do grupo para pré-temporada, né? O técnico turco vai ter apenas 8 dias, né? De trabalho realmente para montar essa equipe do Atlético para a estreia quarta-feira contra o Vila Nova, 7 horas da noite, lá no Castor Cifuentes, lá em Nova Lima, né? O Atlético vai ter vários desfalques, né? Por conta de Covid, por conta de convocações pelas eliminatórias, né? Da Copa do Mundo do Catar. O Atlético já não vai contar com o Diego Godinho, o uruguaio, que foi a principal contratação do Atlético em 2022, não vai contar com o Vargas, né? Os dois foram convocados, né? Pelo Uruguai e pelo Chile, respectivamente. E nesta segunda-feira ficou sabendo que não vai poder contar também com o atacante Savinho, né? Que testou positivo para Covid. Já jogadores que já haviam sido testados positivos para Covid são o atacante Keno e o volante Alan. Eles também são desfalques para quarta-feira. E o zagueiro Mikael, né, que já havia sido testado também para Covid-19 desde o primeiro dia de pré-temporada, ele retornou, né, já ficou em período de isolamento, testou de novo e agora está negativado. Volta, mas como não realizou nenhum dos exames, né, exames médicos, físicos e nem trabalhou com o grupo, também é outro desfalque para quarta-feira, dificilmente joga, né? E a gente trazia na manchete que o Atlético, além dos desfalques, é uma incógnita porque o Atlético ainda não divulgou, né, qual a forma do planejamento, né, que vai ser desenvolvido nesse início de temporada, né? Não se sabe se o Atlético vai ser com um time alternativo ou o time principal desde o início. Claro, a gente tem as informações, tem aquela intuição de que o Atlético nesse início de temporada, como o próprio Rodrigo Caetano já havia deixado nas entrelinhas, né, de que ainda iria definir, mas que a tendência é que o Atlético colocaria em campo já nesses primeiros jogos do Campeonato Mineiro uma equipe alternativa formada por jogadores que jogaram pouco em 2021 e os jogadores recém-chegados, recém-contratados, né, para a temporada de 2022. Então a equipe considerada principal, titular, vai ser trabalhada, né, de maneira intensiva para que chegue no dia 20 de fevereiro, né, na decisão da Supercopa contra o Flamengo, que ainda não tem local definido, chegue 100% com as condições físicas, né? O Atlético que sofreu algumas baixas em 2021 por conta de lesão, então esses jogadores que têm um histórico de lesão e também por conta do calendário longo, né, maçante de 2021 que o Atlético teve, o Atlético vai realmente se preparar fazendo atividades intensivas com esses jogadores do grupo principal. Então a tendência é que na quarta-feira e até contra a Tombense no sábado, o Atlético já comece utilizando aí jogadores que retornam de empréstimo, como é o caso do zagueiro Vitor Mendes, do volante Guilherme Castilho. Tem o atacante Ademir, né, que é uma das contratações do Atlético para a temporada, e o atacante Fábio Gomes, né, que foi apresentado no último sábado. Ele também grandes chances de fazer sua estreia na quarta-feira, né, contra o Vila Nova. Ele que foi apresentado no último sábado. O Ademir vai ser apresentado hoje à tarde. E o Fábio Gomes, né, logo na sua apresentação, ele já chegou falando, né, já dando as suas credenciais, falando de como gosta de jogar, né, Léo? Você separou aí as sonoras dele e ele fala realmente que é um centroavante que gosta de jogar dentro da área, e ele destaca como que vai buscar o espaço dele nessa equipe principal, né, Léo? Isso mesmo, vamos ouvir o Fábio Gomes. Sim, vamos buscar assim a perfeição de como que eu vou jogar aqui, né? Sabemos que vai ter, que tem que trabalhar bastante,
né? Tem muitos jogadores bons, né? Mas, como eu vim falando, temos que ter um pezinho no chão, sabendo que tem que trabalhar bastante para ficar dentro da área, né? Eu sou um jogador que sou referência para minha estatura, né? Então, sim, eu gosto de jogar dentro da área e espero fazer bastante gols. O Fábio Gomes, ele estava no New York Red Bull, né? Jogou a MLS, que é a principal liga dos Estados Unidos, mas ele pertencia ao Oeste, né? Equipe do interior de São Paulo. O Atlético adquiriu uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Foi o único investimento que o Atlético fez, né? Em termos de pagar pelos direitos econômicos do jogador nesse início de temporada, né? O Godin chegou ao Atlético por conta da rescisão ao Cagliari, o Ademir já havia assinado pré-contrato, e o Guilherme Castilho e o Vitor Mendes já são do Atlético, eram das categorias de base, foram emprestados para o Juventude e retornam. O Fábio Gomes também fala numa possível parceria, né, com o Hulk aí nesse ataque do Atlético. Eu sou um cara mais de área, né? Por você ter visto todos os meus jogos. E o Hulk é um grande jogador, não tem nem o que falar dele. Eu que tenho que se adaptar ao estilo de jogo dele, né? Então, eu sei que eu dentro da área vou render bem mais do que eu saindo dentro da área, fora da área, né? E tem que deixar ele mais livre, né? Porque, como eu falei, ele é um jogador incrível. Então ele pensa muito rápido, então você tem que pensar junto com ele rápido. E aí eu dentro da área tenho que saber se movimentar bastante. O Fábio Gomes também falou, né, de que ele foi apresentado com a camisa 9, né? Então ele falou como que chega, se ele veio realmente substituir o Diego Costa, né, que deixou o clube, rescindiu na última semana. Eu não vim substituir o Diego Costa, não, né? Eu vim para ser um jogador, um cara de grupo, né? Sabemos que camisa 9 é uma camisa que pesa, é uma camisa que você tem que total responsabilidade, né? Mas eu sempre gostei da número 9, sempre joguei na número 9, aonde que eu passei eu sempre joguei com a número 9 e eu me sinto muito bem com a número 9, né? Então, sobre o Diego Costa, é um jogador incrível, né? Não tem nem o que falar, ganhou tudo no mundo aí pra fora. Eu vim aqui para fazer o meu nome, para ajudar a minha equipe e dar alegria para a torcida. Tá aí o Fábio Gomes, né, falando a respeito aí, chegando com personalidade, né? Eu queria já chamar o Léo Simonini para falar a respeito dessa mudança aí de pensamento do Atlético, a respeito de uma saída de um jogador consagrado, de um jogador de renome, um jogador caro como o Diego Costa, e essa aposta, né, podemos dizer assim, que Fábio Gomes, de 24 anos, né, ainda não passou por uma grande equipe do futebol brasileiro, se essa aposta é válida, né? Um jogador de 24 anos, o Atlético não teve que despender muito dinheiro, né, apostando aí numa possível parceria, uma juventude com experiência, ele e Hulk no ataque. Queria saber do Léo Simonini se é válido, se é isso mesmo, assim, um jogador promissor substituindo um jogador consagrado como o Diego Costa. Boa tarde, Fernando. Pois é. Isso encaixa um pouco naquilo que falou o presidente, um dos mecenas do clube, né, de que o Atlético já vai andar com as próprias pernas aí a partir dessa temporada, e deixar de ter um investimento tão alto para um jogador como o Diego Costa acaba que influencia nisso. E a gente é bom lembrar que o Diego Costa chegou no meio da temporada, fez gols importantes, é um jogador que não precisa discutir, mas também apresentou problemas físicos, né? E acaba que se você colocar numa balança o custo-benefício, acaba que é um custo um tanto quanto alto aí para essa nova política do Atlético, de que não vai apenas ter investimento externo, de que o clube, a partir de agora, pode andar sozinho. E o Fábio é um jogador que, pela entrevista, a gente viu que ele demonstrou muita personalidade. Quando ele foi anunciado, eu me lembro de ter visto alguns jogos dele pelo Oeste, que era um time muito ruim da Série B, acabou até rebaixado, mas ele se destacou com muitos gols. E é um dos clichês que no futebol, a gente não tem como fugir muito, né? Quando um jogador entra num clube que já está acertado, numa equipe que já está acertada, para ele desenvolver o futebol dele, ele já demonstrou que tem potencial,
fica muito mais fácil. E jogar ao lado do Hulk, que é um preparador de jogadas, é um cara que tem muito repertório, acaba que facilita para o Fábio, né, que é um jogador ali que é alto. Ele falou que é um jogador que gosta de definir, que tem presença diária, e jogando ao lado do Hulk numa equipe como a do Atlético, já é acertada, eu acredito que é uma aposta bem válida, sim, essa que a diretoria do Atlético resolveu fazer para essa temporada. Perdeu um grande jogador, que era o Diego Costa, mas se você for colocar na balança o que ele entregou com relação aos ganhos dele, é uma diferença muito grande. Pode ser que o Atlético, com um time acertado que tem, consiga a mesma produtividade, né, uma produtividade parecida, sem gastar muito. E vislumbrando, quem sabe, no futuro até uma venda aí do jogador também, né? É isso aí, o Atlético que se prepara aí para a estreia do Campeonato Mineiro, né? Volta a treinar o Jatá, está treinando em período intensivo, né? Integral também, na parte da manhã e a parte da tarde. Hoje à tarde a gente vai ter a apresentação do atacante Ademir, que também pode ser considerado uma boa aposta para uns, pode ser considerado uma realidade já para outros, por conta do grande campeonato que fez, né, do brasileiro do ano passado, fez 13 gols. É um jogador que já havia assinado um pré-contrato com o Atlético, e mesmo assinando um pré-contrato com o Atlético, não deixou o profissionalismo de lado, né, e se entregou bastante ao América. Foi fundamental para levar o América à sua primeira Libertadores da história, né, Léo? Então, mais tarde a gente vai ter essa novidade aí, a apresentação do Ademir, com o seu irmão gêmeo, né? Você dá corda pro Paulo Duarte, você vê. Ô, Fernando, valeu, daqui a pouco você volta. Último destaque aí do Galo, Fernandinho. Bom, Léo, o Atlético ainda segue monitorando o mercado, né, e também sendo monitorado, né. O grupo está praticamente fechado, a diretoria já vem afirmando isso, que só vai ao mercado para contratar por alguma reposição de algum jogador que possa vir a sair ou alguma oportunidade de mercado, né. Então a gente já sabe que Nathan Silva, né, que vem recebendo sondagens do Tigres, do Porto e do Benfica, o próprio Savinho, que recebeu algumas sondagens também do Arsenal e do Bragantino, são jogadores que ainda não tiveram proposta oficial. O Atlético, pelo menos, alega que não recebeu proposta oficial. Enquanto não receber proposta oficial, não tem como discutir saída desses jogadores. E chegadas, o Atlético monitora a situação do volante Edenilson, né? O volante Edenilson, o Atlético já havia dito que o jogador, o Inter não quer fazer negócio com o Atlético, não deseja, mas o Atlético está monitorando porque o jogador tem um acordo com o próprio clube, né, gaúcho, de que se houver uma proposta, uma saída vantajosa para o jogador, o clube iria avaliar com carinho. O Atlético está disposto a colocar a mão no bolso para tentar ter esse jogador na temporada, que também seria uma das grandes contratações, um dos grandes investimentos do clube em 2022, mas o Atlético também não vai fazer nenhuma investida nesse momento, só esperando para ver se a situação do jogador se define, se abre essa oportunidade do Atlético fazer esse investimento, Léo. Valeu, obrigado também, Fernando Martins Miguel, Josias Pereira, a nossa turma segue